Você já se perguntou por que alguns rostos despertam medo mesmo antes de qualquer gesto hostil? Será que o monstro está nos olhos de quem olha ou no silêncio das feridas que não foram vistas? Hoje, vamos mergulhar na história de Medusa, não apenas como a górgona que petrificava com o olhar, mas como o símbolo profundo daquilo que a sociedade rejeita e que, por isso, é lançado para dentro das sombras. Medusa nasceu mortal, diferente de suas irmãs imortais. Era bela, intensamente bela. E essa beleza, longe de ser apenas uma dádiva.si, tornaria sua maldição. Sacerdotisa de Atena, Medusa entregava sua vida à pureza, à disciplina, à devoção, mas sua presença chamava a atenção, até mesmo dos deuses. E quando Poseidon a violentou dentro do templo sagrado, não foi ele quem recebeu o castigo. A ira de Atena voltou-se contra a jovem sacerdotisa, como se a vítima carregasse a culpa da transgressão. Seus cabelos se tornaram serpentes, seus olhos, prisão de pedra. E o nome de Medusa passou a ser sinônimo de terror. Mas, pense comigo, quantas vezes, no mundo humano, não vemos algo semelhante? Pessoas feridas, sendo culpadas pelo trauma que sofreram, mulheres desacreditadas, crianças ignoradas, homens silenciados por suas dores, o sofrimento transformado em estigma, a dor convertida em máscara de monstros. Na psicologia da sombra, Jung dizia: tudo aquilo que não enfrentamos em nós retorna como destino. Medusa é esse destino coletivo. Ela representa o que não queremos ver: a violência, a injustiça, o abandono, e, por isso, a colocamos no submundo da nossa psique, trancada em cavernas interiores, temida, esquecida, evitada. Mas o que acontece quando alguém, por acaso, olha nos olhos da sombra? Petrificação, imobilidade, ansiedade que paralisa, depressão que congela, medo que transforma o corpo em estátua. Medusa não atacava, ela apenas se defendia, como tantos de nós que carregamos traumas e, diante da ameaça, erguemos muros de pedra. Na saúde mental, é comum que traumas profundos façam nascer defesas tão duras que ninguém mais consegue atravessar. É a máscara do "eu não preciso de ninguém". É a raiva que esconde a fragilidade. É o silêncio que se torna prisão. Medusa. É cada um de nós, quando feridos, transformamos dor em couraça. E o mundo, que não entende, chama isso de monstro. Mas, e se a sombra não fosse inimiga? E se olhar para a Medusa não fosse sobre temer, mas sobre compreender? Esse é o convite deste primeiro mergulho. Reconhecer que dentro de nós também há cavernas, há serpentes, há olhares petrificantes e, ao mesmo tempo, há histórias não contadas, feridas não vistas, traumas não reconhecidos. Medusa não nasceu monstro, ela se tornou o espelho de uma sociedade incapaz de lidar com sua própria violência. E nós? Quantas vezes fazemos o mesmo conosco? Você já parou para pensar? Como enfrentamos aquilo que mais tememos? Será que encaramos de frente ou precisamos de um reflexo para suportar a visão? Perseu, o herói escolhido para enfrentar Medusa, sabia. Um olhar direto significava petrificação. Ninguém podia encarar a sombra sem se perder. E então, Atena lhe deu um escudo espelhado. Com ele, Perseu não olhava para a górgona, olhava para o reflexo. E foi assim que conseguiu se aproximar, sem ser dominado pelo olhar que paralisava. Essa cena é mais do que mito, é metáfora, é psicologia pura. Na vida, quantas vezes não precisamos de espelhos para enxergar a nós mesmos, um amigo que nos diz a verdade, um terapeuta que reflete nossa dor em palavras, um diário que nos devolve em frases aquilo que sentimos, um símbolo, um mito, um sonho. O escudo de Atena é esse espelho. Não enfrentamos a sombra sozinhos. Precisamos de reflexos,
de mediações, de recursos, porque encarar o trauma sem preparo é risco de petrificação, ansiedade esmagadora, crises que nos congelam, medos que nos deixam imóveis diante da vida. Perseu, portanto, não venceu Medusa com força, ele venceu com estratégia, com cuidado, com apoio dos deuses e com ferramentas adequadas. Quantas vezes na saúde mental não é assim também? Não se trata de coragem cega, mas de ferramentas. Respiração, psicoterapia, medicamentos quando necessários. Rituais de autocuidado, redes de apoio, são escudos que nos permitem olhar para o que assusta, sem sermos destruídos. E veja, mesmo adormecida, Medusa foi atacada. Ela não ameaçava, ela dormia. Ainda assim, foi morta. Esse detalhe é perturbador. Não é assim que muitas vezes lidamos com o que não entendemos? Preferimos eliminar, excluir, ao invés de compreender. É mais fácil cortar a cabeça da sombra do que aprender a dialogar com ela. Mas atenção, do sangue de Medusa nasceram Pégaso, o cavalo alado, e Crisaor, o guerreiro dourado. Da morte da sombra brotou liberdade e poder. Isso nos lembra que, ao enfrentar o que nos fere, algo novo pode nascer. Da dor nasce poesia, do luto nasce sabedoria, do trauma. Pode nascer força, não porque a dor seja boa em si, mas porque é transformada. Na psicologia da sombra, cada confronto pode gerar criação, mas, para isso, é preciso um espelho, é preciso mediação, é preciso não olhar diretamente para os olhos que paralisam. Na prática, pense nos seus próprios espelhos. Quem ou o que te ajuda a lidar com as sombras? Um mentor? Um livro? Um espaço de silêncio? Uma música que traduz o que você sente? Sem espelhos, somos estátuas. Com eles, podemos atravessar cavernas. E assim como Perseu, cada um de nós carrega missões quase impossíveis. Enfrentar monstros internos, olhar para medos ancestrais, cortar as cabeças das culpas que nos perseguem. Mas lembre-se, não se trata de violência contra si mesmo. Não se trata de destruir quem você é, e sim de libertar, a potência que nasce quando encaramos aquilo que parecia impossível. Você já sentiu o corpo inteiro travar? Um medo que prende a respiração, um silêncio que pesa no peito, uma ansiedade que transforma cada passo em estátua. Esse é o olhar de Medusa, não apenas nos mitos, mas em nossa própria mente. Dizia-se que qualquer um que cruzasse seus olhos, se tornava pedra. Guerreiros, heróis, homens valentes, todos caíam diante de um simples encontro. Mas o que isso significa? Será que os olhos de Medusa são apenas um feitiço? Ou representam algo muito mais humano? Na psicologia, chamamos de estados de congelamento. Situações em que o trauma, o medo ou a dor não permitem lutar, nem fugir, o corpo se paralisa, a mente se bloqueia, a vida parece suspensa. Quantas vezes isso acontece conosco? A entrevista de emprego que nunca marcamos, a conversa difícil que adiamos há meses, a decisão de mudar de vida, que se transforma em pedra antes mesmo de nascer. Medusa é esse olhar interno que nos lembra do peso do passado, das feridas não curadas, do julgamento alheio que ecoa até hoje, do medo do fracasso, do medo de não ser suficiente. E quando encaramos isso de frente, sem preparo, ficamos imóveis, congelados pela intensidade. Na sombra, Jung nos alerta: o que não é integrado domina, e é isso que a imagem de Medusa expressa: o poder do inconsciente não visto, a força dos conteúdos reprimidos. O olhar petrificante é o olhar do trauma que retorna, é a lembrança que invade sem pedir permissão, é a culpa que aparece nos momentos de silêncio, é a crítica que ecoa dentro da cabeça, mesmo anos depois de ter sido ouvida pela primeira vez. No cotidiano, é como estar diante de uma plateia e sentir o coração disparar, sem conseguir dizer uma palavra. É estar em meio a pessoas,
e ainda assim sentir-se isolado, incapaz de mover-se. É a mente que grita, mas o corpo que não responde. Mas repare, Medusa não atacava, ela apenas devolvia o olhar. A petrificação não vinha de um golpe, mas de um reflexo. E aqui há uma chave simbólica. Às vezes, não é o mundo que nos paralisa, é o reflexo que ele devolve, é o espelho que mostra aquilo que não suportamos em nós. Medusa, nesse sentido, é o espelho dos nossos medos mais profundos, e o congelamento é o preço de evitarmos esse encontro. Mas existe saída, e ela não está em negar a sombra, nem em fingir que ela não existe. Está em aprender a olhar com cuidado, com preparação, com compaixão. Quando a ansiedade paralisa, a respiração pode se tornar o escudo. Quando o medo congela, um gesto pequeno pode quebrar a pedra. Quando o trauma retorna, a escuta terapêutica pode ser o reflexo seguro. Medusa nos ensina que o olhar petrificante existe, mas também nos lembra que ele pode ser atravessado, não pela força bruta, mas pelo encontro gradual com aquilo que nos assusta. Assim como Perseu precisou de um escudo espelhado, nós também precisamos de recursos, ferramentas que nos permitam ver. Sem sermos destruídos, a sombra paralisa, mas também guarda o caminho da libertação, porque cada olhar que petrifica também nos convida a descobrir novas formas de viver. Você já pensou que até na morte, algo novo pode nascer? Na mitologia, quando Perseu decapitou Medusa, o mundo acreditou estar diante do fim de um monstro, mas da ferida aberta brotaram símbolos inesperados. Do sangue que escorria da górgona caída, nasceram duas figuras míticas, Pégaso, o cavalo alado que representa a liberdade, e Crisaor, o guerreiro dourado, símbolo de força e poder. É como se o mito nos dissesse, da dor, pode surgir voo, do trauma, pode nascer poder. Daquilo que foi violentamente interrompido, pode emergir criação. Esse é o paradoxo da morte de Medusa. Ao ser silenciada, ela deu origem a símbolos eternos. E aqui há uma lição profunda. Quantas vezes, em nossa vida, as feridas não se tornam o lugar de onde nascem asas? Quantas pessoas transformaram luto em poesia, ansiedade em música, solidão em arte, trauma em propósito? A psicologia da sombra nos lembra. A psique não desperdiça experiências. Mesmo a dor mais profunda pode ser transfigurada em expressão, não porque seja justo sofrer, não porque a violência seja necessária, mas porque o inconsciente tem uma força criativa que não se cala. Medusa, reduzida a monstro pela injustiça divina, ainda assim deu origem à liberdade e à força. Pégaso é o espírito que se eleva, é o impulso criativo que rompe correntes, é a imaginação que, mesmo em meio às ruínas, encontra voo. Crisaor é o poder que surge da sombra, é a coragem dourada que se forja na escuridão, é a espada interior que se ergue quando tudo parecia perdido. Na saúde mental, isso nos convida a olhar para as próprias cicatrizes, não como marcas de fracasso, mas como territórios férteis, como terras queimadas que um dia voltam a florescer. Pense nisso. Quantos movimentos de transformação coletiva nasceram da dor? Quantas vozes foram despertadas por injustiças? Quantos caminhos de cura foram abertos porque alguém ousou atravessar o sofrimento e partilhar a travessia? Medusa, mesmo morta, continua viva nesses símbolos. Ela nos mostra que aquilo que foi destruído, não. Desaparece totalmente. Se transforma, se reinventa, se converte em potência inesperada. Há ainda outro detalhe. A cabeça de Medusa, mesmo depois da morte, continuou a ter poder. Perseu a usou como arma. Atena a fixou em seu escudo. O égide, ou seja, aquilo que era visto como maldição, tornou-se proteção. Aqui está outro paradoxo psicológico. Nossas feridas podem se tornar escudo para a dor já vivida, pode ser força diante de novos desafios. O que nos machucou pode também nos proteger, se soubermos transformar o olhar. Essa é a alquimia da sombra. Não negar, não fugir, mas integrar, deixar. Que do sangue nasçam asas.
deixar que da queda surja ouro, deixar que da morte brote vida, Medusa, nos lembra que cada fim é também começo, que cada silêncio pode guardar um nascimento, e que, mesmo no subterrâneo da dor, há sementes esperando para florescer. Você já pensou que aquilo que mais teme pode se tornar sua maior proteção? A cabeça de Medusa, mesmo após sua morte, não perdeu o poder. Seu olhar continuava a petrificar, seu rosto, monstruoso, ainda fazia tremer guerreiros. Perseu a utilizou como arma em suas batalhas, e mais tarde, Atena, a mesma que a havia punido, fixou a cabeça da Górgona em seu escudo. O égide, ali, o que antes era maldição, passou a ser símbolo de força e defesa. Esse detalhe é fascinante, porque mostra que a sombra, quando reconhecida, deixa de ser apenas ameaça, ela pode se tornar aliada. Na psicologia da sombra, esse é o movimento da integração. Tudo aquilo que reprimimos, raiva, medo, dor, fragilidade, se não for olhado, nos domina, mas quando é reconhecido, elaborado, acolhido, pode se converter em energia criativa e protetora. A raiva negada explode de forma destrutiva, mas a raiva reconhecida pode se tornar coragem. O medo negado paralisa, mas o medo integrado pode se tornar prudência. A dor ignorada petrifica, mas a dor elaborada pode se tornar empatia. Medusa no escudo de Atena é esse processo simbólico. O rosto monstruoso não desaparece, ele não é apagado. Ele permanece ali visível, lembrando do poder da sombra, mas agora a serviço da consciência, a serviço da proteção. Pense em sua vida. Quantas vezes uma experiência dolorosa não se tornou também força? Quem já enfrentou uma perda aprende a valorizar o tempo. Quem já conheceu o fundo do poço aprende a reconhecer sinais de queda. Quem já foi ferido aprende a proteger não apenas a si, mas também os outros. É assim que a sombra deixa de ser inimiga e passa a ser escudo, não como negação, mas como lembrança viva de que a dor já foi atravessada. Égide de Atena, com a cabeça da Medusa, é o próprio símbolo da psique transformada. Não se trata de eliminar a sombra, mas de carregá-la consigo, de forma consciente, como quem diz: eu sei do que sou capaz, sei o que já enfrentei e por isso não me quebro facilmente. Na saúde mental, isso pode ser comparado à resiliência. Não é a ausência de sofrimento, é memória do que já foi suportado, é a marca que se transforma em escudo. E veja a ironia do mito. Atena, que condenou Medusa, acabou levando sua imagem para o próprio coração do seu poder, como se o inconsciente dissesse: você não pode eliminar o que rejeitou, mais cedo ou mais tarde. Precisará integrá-lo. Medusa, assim, deixou de ser apenas monstro, tornou-se guardiã, e cada vez que o escudo era erguido, era a sombra que protegia. Quantas vezes? Não é isso que fazemos também? Guardamos as cicatrizes como escudo, guardamos as memórias como aprendizado. Guardamos a sombra não para nos destruir, mas para nos lembrar da nossa força. O mito nos ensina que não precisamos apagar o que nos assusta. Podemos transformá-lo, podemos colocá-lo a serviço da vida. Podemos carregar a cabeça de Medusa, não como peso, mas como proteção. Você já percebeu que, por trás de cada medo, existe uma história não contada? Medusa, ao longo dos séculos, foi chamada de monstro, de maldição, de ameaça. Mas, ao revisitar sua história, descobrimos uma mulher ferida, um trauma transformado em máscara, uma sombra que carrega o reflexo de todos nós. No começo, era sacerdotisa, bela, devota, pura. Depois, vítima de violência e injustiça e, finalmente, transformada em górgona, rejeitada, exilada, esquecida. Seu olhar petrificava. Não porque desejasse destruir, mas porque refletia o medo que ninguém queria enfrentar. Sua morte gerou vida. Pégaso e Crisaor nasceram de seu sangue, e sua cabeça, fixada no escudo de Atena, se tornou símbolo de proteção. Medusa não desapareceu, ela se transformou. E assim nos ensina que a sombra, quando integrada, deixa de ser inimiga, ela se torna guia, ela se torna força.
Na psicologia da sombra, o encontro com Medusa é o encontro com aquilo que mais evitamos em nós mesmos. Nossos medos, nossas culpas, nossos traumas, nossos impulsos reprimidos, mas, se ousamos olhar, ainda que por reflexos, aos poucos, essa sombra se converte em potência. E veja como o mito ecoa na nossa vida cotidiana. Quem já enfrentou a dor sabe valorizar o instante. Quem já caiu, aprende a levantar. Quem já foi ferido, sabe proteger com mais sabedoria. O escudo de Atena, com a face de Medusa, está presente em cada um de nós quando dizemos: eu já atravessei a noite. E por isso sei como carregar a luz. Medusa não é apenas a história de um monstro, é a narrativa de como a dor humana pode ser transformada. É o lembrete de que a sombra não pode ser negada para sempre, mais cedo ou mais tarde, ela pede passagem. Quando escutamos sua voz, ela deixa de nos paralisar, ela passa a nos guiar. No fundo, todos nós carregamos serpentes no cabelo. Todos. Nós temos olhares que paralisam. Todos. Nós já fomos vistos ou julgados como monstros em algum momento da vida. Mas também, todos nós temos asas esperando para nascer. Todos nós temos ouro escondido na ferida. Todos nós temos um escudo pronto para ser erguido. O mito de Medusa não é sobre a destruição, é sobre a travessia, é sobre a coragem de enfrentar o que assusta e a sabedoria de transformar feridas em proteção. E assim, chegamos ao fim desta jornada. Mas lembre-se, Ephialtes, mito não termina aqui, ele continua dentro de você, na forma como olha para suas sombras, na forma como transforma suas dores, na forma como escolhe viver cada instante. Aqui terminamos mais uma travessia. Lembre-se, memento mori, somos todos viajantes das sombras e cada passo consciente é uma chama que ilumina a eternidade.